Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. O Ponto de Vista desta semana recebe o advogado Jorge Guimarães. Ele é pós-graduado em Direito Penal e Processual, ex-presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB do Rio Grande do Norte e vice-presidente da Comissão dos Advogados Criminais. Ele tem sido advogado militante há 31 anos e vai nos falar sobre as ações dos advogados nesse período de pandemia e home office e sobre outros assuntos pertinentes. Meu caro amigo Jorge Guimarães, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. A gente já tinha adiado esse nosso encontro, essa nossa entrevista há muito tempo, mas tem sempre o momento certo, tem sempre a data certa para que a gente fizesse esse nosso programa de hoje. Quero agradecer e renovar os agradecimentos por você ter aceitado o convite. Nelson, eu que agradeço, sinceramente, de coração, você ter me convidado. Estou aqui presente para tentar contribuir, né, com o seu programa, que é bem visto, graças a Deus, e estou presente para falar o que você desejar. E, inclusive, o programa Ponto de Vista está nas comemorações dos 10 anos de existência. E eu já fui, eu sou... Posso dizer que também estive presente numa das comemorações na Bandeirante, né? Ao vivo, com você, fazendo não sei quantos anos, acho que era 6 anos de programa, por aí. É verdade. E graças a Deus que hoje estou aqui aceitando o seu convite. Jorge Guimarães, onde você se formou em Direito? Eu me formei no Rio de Janeiro. Sou natural do Rio de Janeiro e já radicado aqui há 22 anos. Eu me formei no Rio de Janeiro, comecei pela Gama Filho, Faculdade Gama Filho, e Piedade, se não me falha a memória agora, que há muito tempo já estou fora de lá. Apesar que minha família, metade da minha família mora lá ainda. Minha filha, minhas netas. E terminei na faculdade da UNIG, que é a Universidade de Nova Iguaçu. De Nova Iguaçu. Como se deu e quando se deu a sua vinda para Natal? Veja bem, eu sempre, quando me formei, comecei a exercer a profissão, né? Mas antes de exercer a profissão, eu fui professor de Direito e Legislação em ensino médio, fundamental, e dava aula autorizado com autorização pelo MEC. E comecei a dar aula, e aí estava sendo incompatível a aula com o escritório, porque começou a vingar o meu escritório de advocacia, que eu era recém-formado, comecei na área trabalhista, né? E fui pós-graduado também, fiz pós-graduação trabalhista também, e comecei ainda naquela época de junta da junta, né? Como é que é? Junta de conciliação. Presidente da junta de conciliação, tinha os vogais, né? Os juízes crassistas, e enfim, eu comecei naquela época a trabalhista. Aí comecei a evoluir, crescer na área de direito, e acabou eu saindo do professor, saindo também da siderúrgica, da Companhia Docas do Rio de Janeiro, que eu trabalhei, né? E saí e fui ser advogado. E, graças a Deus, tive êxito lá no Rio de Janeiro, mas sempre tive, por incrível que pareça, uma vontade enorme de conhecer o Nordeste, principalmente Natal. E eu tenho família aqui, aí a gente sempre mantinha contato por telefone, inclusive tem um que é advogado, e da Marinha. Aí, eu fui, infelizmente, eu me divorciei e cheguei a um ponto de estar esgotado no Rio de Janeiro, que a competição lá é enorme, né? E a violência é maior ainda. Então, eu já estava num momento mais tranquilo da minha vida, financeiramente. Aí foi quando eu entrei em contato com o meu primo,
Aí falou assim, não, venha para cá, para Natal, a gente aqui tem uma luz, você já tem uma experiência de 10 anos de formado. E assim eu fiz. Larguei tudo, entre aspas, tudo na forma da lei, vendi o que eu tinha que vender, de minha propriedade, falei com a minha filha, falei com meus parentes lá, falei que vim embora para cá com um escritório à minha disposição. E, por incrível que pareça, cheguei aqui, gostei da cidade, fui muito bem recebido, entrei numa brecha, né, que me deram, me convocaram, me convidaram. Na época era a eleição da AOB, o vice-presidente era o Valério Marinho, doutor Valério Marinho. E aí eu fui parar nessa hotel residência, né, hotel residência. Eu fui parar nesse grupo, né, que só tinha advogado da elite, né, daqui de Natal, né, melhor dizendo assim. E cheguei lá na reunião, eu expus as minhas ideias, né, naquela ocasião da eleição, e o Valério Marinho foi o vencedor, né, e eu tive o prazer de trabalhar no escritório dele, ele me chamando depois, e aí fui ficando, e graças a Deus deu certo Natal, e não voltei mais para minha terra natal. Agora minha terra natal é aqui. Natal. É aqui. Natal é a sua terra natal. Agora é a minha terra natal. Agora, como é que estão as atividades jurídicas nesse período tão ímpar que a gente está vivenciando de pandemia? Olha, Nelson, pode chamar de Nelson, né? Claro. Nelson, esse período, eu nunca vivi um período tão, eu não vou dizer palavras negativas, mas um período desastroso, né? Porque é um período que você não conhecia, ninguém conhecia um período como esse, né? Mesmo a gente que estamos numa idade mais avançada, eu nunca passei por isso, em ter que ficar em casa, em ter que se recolher, e não pode ter um contato físico com o juiz, não é que dizer convencer o juiz, mas você tem que olhar no olho do juiz, o olho no olho sempre é importante, né? Não sabia nem fazer uma audiência virtual. Quando começou os computadores, né, era aqueles bate-papo tão infantil, e foi progredindo, eu fui progredindo junto com o avanço da tecnologia, e graças a Deus hoje eu me vejo dentro do mundo virtual, né? Mas, sinceramente, eu acho que, tenho certeza que essa modalidade, né, veio para ficar, mas não para ficar em definitivo, isoladamente. Eu acho que vai contribuir muito, somando-se ao processo que já era anteriormente. Processo físico, que é muito importante, a presença física, e é isso, é sofrimento você viver numa época que você não tem controle dessa doença, você não sabe aonde ela está. Então fica difícil de você dizer que aqui não tem, lá não tem, aonde tem. Então você tem que se precaver de um mal que não é visível, um mal invisível. Então realmente é difícil, não só para o advogado, acho que para todas as profissões. Principalmente aquelas que têm que pegar ônibus, aqueles que têm que pegar condução, transporte coletivo, se pendurar, se misturar com outras pessoas, que você não sabe se está contagiado ou não. Então é difícil realmente para poder se viver. Tem gente passando fome, e muita fome, não é pouca não. Então a economia está parada. O advogado também sofre com isso, porque se ele naquela ponta a pessoa não está ganhando dinheiro, ele não vai procurar um advogado para resolver o seu problema. Ele vai vai procurar um defensor público, e se procurar um defensor público, só numa medida extrema. Então é difícil. Nós estamos vivendo, aliás, sobrevivendo, com muita dificuldade. Os despachos estão sendo muito lentos. Já era lenta a justiça.
Então a marcha processual está sendo lenta? Tá. Só à medida que primeiro, de propriedade que eu falo, do meus processos, alguns processos estão saindo, a sentença é rápida. Agora, a execução da sentença, um liminar sai rápido. Ou indefere, ou indefere. Sai rápido, um liminar. Isso não tem que queixar. Agora, os alvarás que são tão difíceis de sair. Você tem que ficar ligando para a vara, tem que avisar. O banco tem um prazo que o banco, às vezes, pede 8 dias para transferir. Eu tenho agora, recentemente, um alvará que eu já pedi na vara civil, inclusive, já liguei para diversas vezes, já refizeram o alvará, já mandaram 2 vezes para o banco e o banco não transfere, que agora é por transferência. Antigamente você ia lá, pegava e dava entrada e recebia na boca do caixa, ou então mandava depositar na sua conta. Agora não. Agora é transferido direto para a sua conta. Só que o banco transfere na hora que ele quer. Tem um prazo estipulado, que eu acho que é 8 dias, mas não transfere esse prazo de 8 dias. Eu já estou aqui há quase 15 dias para ser transferido uma mixaria. Se fosse um dinheiro tão grande, eu não diria nada, mas é uma mixaria. Então, eu acredito que deve, não só a AB, como os órgãos o judiciário, o próprio judiciário, a direção do fórum, deveria conversar com os magistrados, com o pessoal da secretaria, para poder, junto aos bancos, né, a agência bancária que faz a transferência, para ter agilidade na transferência, porque o advogado vive dos honorários. Ele vive do que ele produz, do que ele faz. Então, se não entrar nada, fica difícil. Fica difícil para ele e para a pessoa que foi procurar o judiciário também. Mesmo tendo diminuído o trabalho do advogado, esse problema persiste. Mesmo, porque é uma coisa totalmente diferente, né? Você pode... Olha, está tendo muito caso de saúde, isso agora, né? De saúde para internação, liminar. Eu, inclusive, ganhei uma recente, né? Uma liminar, graças a Deus, que a pessoa estava lá há 5 dias, jogado lá toda sorte, e com plano de saúde, sem carência, e eu entrei com a liminar daqui, por isso que a facilidade digital, daqui para São Paulo, e foi concedido a liminar e internado ele, mesmo sem carência. Então, é uma coisa boa que veio para ficar, a virtualidade, né? O processo você pode advogar, entrar com uma petição daqui para São Paulo. Antigamente, não. Então, nesse ponto, realmente gerou uma facilidade para o advogar. Agora, como você falou, me perguntou se o trabalho diminuiu, não é isso? Não, o trabalho diminuiu, mas, ao mesmo tempo, aumentou. Por quê? Vou te explicar. Porque você tem que ficar ligando, tem que mandar e-mail, para agendar, quando você quiser agendar na área criminal, vamos botar na área criminal. Se você quiser agendar com videoconferência, para não ir lá, não se arriscar, você pode ir lá também. Antigamente não, no começo não, mas no início não estava sendo impedido. Mas agora você pode ir lá e tudo, mas pode também marcar por videoconferência. Então, a facilidade, existe essa facilidade, mas ainda não é uma facilidade, nesse ponto de vista, de ser, como eu posso falar, corriqueiro, não, de ser célere, né? Ser uma coisa rápida. Não, é uma coisa que demora, você tem que... Demora e fez ficar lento o trabalho do advogado. Ficar lento, mais lento, em virtude da resposta que você tem que esperar para poder obter o processo em si. Perfeito, Jorge. Não saia daí, voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver?
Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos ao segundo bloco da entrevista com o advogado Jorge Guimarães. Jorge, você falou no primeiro bloco sobre juiz. Quais as dificuldades do advogado despachar com o juiz? Eu posso citar, Nelson, um processo meu, que eu estou tendo dificuldade, inclusive é um processo em causa própria, né? Que eu entrei, ganhei a liminar da busca e apreensão e até agora não consegui falar com o juiz, até agora não consegui que o processo ande, porque eu renovei várias vezes a liminar, pedindo a renovação da liminar, porque a liminar foi ganha e a oficial de justiça não conseguiu cumprir. E eu pedi várias vezes e até agora eu estou sem obter esse êxito. E essa falta de contato se deve à pandemia? Olha, antes, fisicamente, era mais fácil você bater no gabinete, pedir à secretária querendo falar com o juiz, eram muito poucos juízes que se negavam a receber, até porque não pode se negar, por lei, a nossa prerrogativa de falar com o juiz, nós temos esse direito de falar com o juiz, despachar com o juiz. A lei federal que é nossa, 8.906, a lei do advogado, nós temos esse direito, essa prerrogativa de falar com o juiz. E agora, tolhi um pouquinho, e muito, essa conexão, essa ida até o juiz. Você tem que passar agora pelo diretor, pela secretária, pelo assessor. Antigamente passava até mesmo, mas se você quisesse, você entrava lá, batia na porta e falava com ele, né? Pedia licença pela ordem e tal, e entrava para falar com ele o que realmente você queria despachar com ele. Você, como advogado criminalista, me diga uma coisa, como é que funcionam os alvarás de soltura? Olha, assim que eu cheguei aqui, funcionava através de ficha, né? Você mudou muito, né? Era aqui na Candelária, esqueci até o nome do órgão agora, que fiscalizava, que via se a pessoa tinha, através de ficha, tinha antecedente, não tinha e tal. E só dali, o oficial de justiça ia ali, depois dali pegava o ok e ia junto com... Eu mesmo levava para a delegacia, que não tinha presídio, né? Tinha presídio, mas não tinha cadeia, quer dizer, não tinha centro de detenções, né? Era só a cadeia e a delegacia. Hoje a dificuldade está sendo... o diretor recebe o ok da Coap, né? Que está livre, a pessoa, não tem nada. Primeiro manda para a Coap, da Coap manda para lá, através de malote, através de computador. E sempre se prende o cidadão lá. Eu não sei por que acontece isso. Aconteceu recentemente, comigo de Maria da Penha, um rapaz que estava preso, né, da Maria da Penha, consegui a soltura dele, só que ficou quase uma semana para ele sair. Aí eu falei com o juiz
ia pedir a representação do diretor, lá quem seja, que estava prendendo ele, porque ele não tinha que ficar preso. E logo que eu entrei com essa petição relatando isso para o juiz mandou ligar direto para o presídio e soltaram o rapaz. É essa a dificuldade que eu estou sentindo. Eu não sei por que acontece isso. Eu queria saber o porquê. Jorge, vou mudar um pouquinho de assunto. O que é que você achou dos 2 últimos toques de recolher aqui no Rio Grande do Norte? Olha, o toque de recolher, uns são contra, outros são a favor. Se você me perguntar se eu sou a favor ou contra, eu vou dizer a você que eu sou contra. Contra qualquer ato que impeça você de ir e vir, que é um direito fundamental que está na Constituição, né? Então, nós temos que respeitar a Constituição. Agora, por outro lado, olhando a visão da doença, eu não sei se isso aí, você ficar trancado em casa, você pode ser afastado da doença. Que a doença pode entrar em casa, mesmo você estando com toque de recolher. Porque pode um entregador de pizza ou alguém que venha à tua casa trazer o vírus para dentro da sua casa. Então, eu não acho uma medida muito satisfatória para conter a propagação do vírus. Porque eu acho que cada um tem que ter a consciência, né, primeiro do meu ponto de vista, de que tem uma doença, tem o vírus existe. Por outro lado, nós temos que saber conter, saber separar o joio do trigo. O problema, Jorge, é que, a propósito do que você falou, o que a gente tem visto nas mídias é que muita gente não tem consciência de que a gente está vivendo um período tão perigoso. As aglomerações continuam a acontecer, festas e raves e coisas assim desse tipo. Na verdade, está faltando um pouquinho da consciência das pessoas, de algumas das pessoas. Eu concordo contigo. Tem, inclusive, festas clandestinas, tudo, mas você não pode pagar pelos erros dos outros. Eu acho que cada um tem que pagar pelo seu erro. Se aquelas pessoas estão falhando e estão sendo irresponsáveis, elas têm que ser penalizadas. Mas acontece que há um problema em decorrência dessa falta de atenção. É que isso prejudica o sistema de saúde brasileiro. Eu concordo contigo que dali pode gerar a propagação do vírus. Ou então a propagação do vírus até. A propagação do vírus e um problema na estrutura das unidades de saúde do país. Mas eu me pergunto, será que você, tendo um toque de recolher, será que realmente todos vão atender esse toque de recolher? Eu não queria ser autoridade da área de saúde, muito menos num período como esse. Agora, a propósito, deixa eu lhe fazer uma pergunta. É uma faca de dois gumes. O que você acha do fechamento das igrejas? Você deve ser contra também. Eu advogo para uma igreja, mas não para advogar para uma igreja evangélica. Eu sou cristão, né? Eu sou contra o fechamento das igrejas. Agora, eu acho que, como abre o mercado para você comprar comida, abre a farmácia para você comprar remédio, teria que abrir, de qualquer maneira, a igreja, de qualquer maneira, atendendo às normas sanitárias, né? Com distanciamento, com máscara, álcool gel, temperatura, tudo que manda a OMS, né? Organização Mundial de Saúde, e porque lá também é essencial. Tanto é que, recentemente, foi feita uma lei municipal e uma lei estadual, colocando a igreja, as igrejas, como um serviço essencial. E é um serviço essencial, na minha opinião. É um serviço que você está nesse desespero, tem pessoas que não têm esse conhecimento que a gente tem, não tem esse acesso ao conhecimento. Pessoas trancadas, vendo só mortes na televisão, olhando para um lado, morrendo, pessoa morrendo conhecida dela. Então, onde é o socorro dela? Se ela não tem ninguém, o socorro dela é a Deus. Eu acho que o primeiro lugar que a gente socorre é a Deus. E na casa do Senhor, por que não? Ir na casa do Senhor
e ter esse impedimento para poder ir na casa do senhor porque está fechado, porque não é essencial. É lógico que a igreja é essencial. Eu sou contra o fechamento das igrejas. Agora, a ida às igrejas com todos os cuidados, com a observância dos protocolos exigidos pelas autoridades de saúde, né? Eu acho que deve ser mais ou menos assim. Eu acho que, Nelson, é fundamental que a igreja abra, tenha seus cultos, tenha suas missas, a igreja católica, com observância, como bem você colocou, com observância realmente dos protocolos exigidos pelo Ministério da Saúde, da Organização da Saúde, porque nós estamos diante de um inimigo invisível. Nós temos que ter essa responsabilidade, chamar responsabilidade para nós. Então, nós temos que, primeiro, ser responsáveis pelos atos que nós estamos cometendo, contra a si mesmo. Se a gente ser irresponsável, vamos ser irresponsáveis com a gente mesmo. Nós podemos pegar esse vírus e transmitir para pessoas que amamos. Jorge, eu vou mudar de assunto mais uma vez. Você foi diretor da Comissão de Meio Ambiente da OAB no Rio de Janeiro. Como é que você está vendo a questão ambiental brasileira hoje em dia? Nelson, quando eu fui diretor lá do Meio Ambiente, no Rio de Janeiro faz tempo, né? Há mais de 28 anos, era recém-formado. Mudou muito, e para pior, né? Porque cada vez mais o clima vem se modificando, a quentura. Eu acho que nós temos que ter os olhos voltados para preservar o meio ambiente. Nós mesmos somos responsáveis por isso, pelo planeta Terra, que quinta-feira passada fez aniversário, a Terra, né? E é a nossa casa. A Terra, o planeta Terra é a nossa casa. Então nós temos que cuidar dela, como temos que cuidar do meio ambiente, aquilo onde a gente vive, o lixo, plástico no chão, isso tudo nós temos que ter o cuidado de realmente a gente ter essa responsabilidade consigo mesmo e não propagar e não fazer aquilo que é ruim, não só para você, como também vai ser ruim para os outros. Jorge, o programa é bem rapidinho, são 30 minutos apenas, e o diretor já mostrou o reloginho algumas vezes ali, dizendo que está perto de terminar. Mas eu não posso terminar um papo tão bacana com você, como esse que a gente está tendo, sem lhe fazer uma última pergunta. Como é que você vê a atual política brasileira? Eu vejo a atual política brasileira, como que eu vejo? Eu vejo lado direito e lado esquerdo, a divisão. Eu acho que no momento atual não temos que ter essa divisão. No momento, ainda mais nós estamos passando por uma pandemia. Nós temos que, como eu repito, um vírus invisível, um inimigo invisível. Então nós temos que unir forças e não querer derrubar, ou então querer separar as duas forças políticas, e com isso vão ter opiniões diferentes, divergentes. Nós temos que tentar unir essas forças para poder sair junto, sair dessa pandemia, sair dessa doença e pensar num futuro melhor para todos nós. Agora, infelizmente, chegou o momento de concluir e eu renovo os agradecimentos por você ter aceitado o convite e ter batido esse papo comigo. Eu, Nelson, agradeço imensamente o seu convite também, de ter me chamado para prestar alguns esclarecimentos e meu dia a dia de advogado. Espero ter atendido, ter alcançado, né, o que você desejava. E estou aqui pronto e à disposição de você a qualquer momento. Beleza. Muito obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando resultados para a sua empresa.